pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fora do Ar. Estou muito feliz em estar aqui, ter vocês aqui com a gente também. Tenho dois convidados amigos, estou muito feliz por estarem aqui, esse ministério maravilhoso que eu amo demais de paixão. São grandes amigos de trajetória e que eu sei que tem muitas coisas para poder dividir ao meu coração e ao seu coração também. O Fora do Ar hoje está aqui com o Sarão da Terra Ferida, a Fran. Ô, E Glória! Daniel, os meninos. Hoje a gente teve que reduzir, gente, porque aqui o espaço é pequenininho, mas daqui a pouco a gente vai estar no estúdio grandão. Vai estar fazendo aí com todo mundo. Um grande prazer ter vocês aqui. Tô muito Prazer feliz. é nosso de poder iniciar esse projeto, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Eita, Glória. E quanto tempo, né? Foi. A gente sempre tá junto tudo quanto é projeto, gente. A gente tá sempre juntinhos, tanto eles quando tem algo de especial e eu também. Todas as vezes a gente compartilha. E eu fiquei muito feliz em poder receber vocês. E vamos lá, ó, a primeira coisa que eu vou perguntar, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo, que é sobre como a Fran chegou no ministério, porque o ministério já existia, né? A gente já conhecia o Sarão da Terra Ferida, o ministério já tinha muitos anos, né, de ministério, mas eu acho que a curiosidade não é essa, de início de ministério, todo mundo já conhece. Eu quero saber como Fran chegou no ministério, Daniel. Pois é, então o Sarau da Terra Ferida que começou a carreira em 2006, né? 2006, ali na igreja, no Ministério de Louvor da igreja. E a gente teve a oportunidade de gravar o primeiro álbum. E a gente não tinha expectativa e nem sonho de gravar nada, né? Então Deus fez o caminho, a gente foi gravando. E muita agenda, aquela correria. E no meio do caminho a gente vai descobrindo certas coisas assim no ministério, né? E Deus às vezes quer ajustar. E o Sarão chegou justamente num tempo que Deus precisava fazer um ajuste. Passou alguns anos, acho que em 2013, né? 2013, a gente passou por um processo assim um pouco difícil, né? Uhum. Que foi a saída de alguns componentes do ministério, mas Deus já tinha falado que a gente ia passar por esse processo. Eu lembro que a gente estava numa igreja ministrando e Deus falou comigo sobre isso, que o ministério ia passar por um processo, ele ia ajustar. Os ajustes E precisam. todo mundo ia dizer que o ministério acabou, mas Deus ainda tinha algo especial com o ministério, né? Só que Deus falou isso para mim, né? Deus falou isso para mim. E a gente começou num propósito de oração, a gente fez uma campanha de 21 dias no monte com o ministério. E nesses 21 dias na verdade, foram 21 semanas, né? 21 semanas no ministério. E nessas 21 semanas que a gente começou a fazer esse propósito no monte, os componentes foram saindo, né? Alguns, né? Uhum. E ficou só os improváveis. Ficou só os improváveis, Agora, aqueles. como foi o compartilhar? Porque você teve que compartilhar. Olha, Deus me deu a ideia. É engraçado, né? Eu lembro de José, tá bom, eu tive o sonho. E aí, na hora de você compartilhar esse sonho, como é que foi para os meninos também? Porque, querendo ou não, já existia ali, já tinha ali, vocês já estavam acostumados, adaptados ali, né? Todo mundo. Então, o mexer, o mover, realmente, como você falou, iria mexer em toda uma estrutura. Então, Como é na que foi verdade, para os meninos, tipo, quando você chegou e então, falou? na verdade, como a gente que tem o líder, ele tem que ouvir a voz de Deus e dar a direção, né? E Perfeito. às vezes você não tem que ficar perguntando, gente, ó, o que que vocês acham? Olha, ó, Deus já mandou dizer, você só dá a ordem, olha, gente, vamos fazer uma campanha no monte, a gente vai orar, são tantos dias e tal. Aí tem aquelas resistência, né? Eu não gosto de monte, eu acho que para que isso? Não é Deus vai necessário, responder né? aqui, não Não precisa. precisa. Não, o Deus que está no monte está na igreja, está em casa. Enfim, mas tem que cumprir uma ordem, né? Tem coisas que Obediência da liderança. É E Moisés, olha e ali a na gente Egito. precisa, e é uma coisa que a gente precisa às vezes entender, porque a gente precisa ter certeza quando Deus fala com a gente. É verdade. Porque às vezes Deus te dá uma direção, você espera que tudo vai dar certo aos seus olhos. É. E com o Sarando e com a gente foi justamente ao contrário. Deus ele me deu uma direção e eu segui firme naquela direção e as coisas foram indo de mal a pior. Meu Deus. De mal a pior ao ponto de a gente chegar aí, né? Nesse lugar de ficar somente os improváveis. Mas antes disso, eu lembro que a chegada da fã era muito esperada, na verdade. A gente estava orando a Deus, pedindo, porque a cantora, a antiga cantora, ela tinha um tempo, ela saiu do ministério, tinha falado, olha, eu vou sair em dezembro e tal, não sei o quê, que ela queria fazer o trabalho dela. E eu já estava orando, pedindo a Deus para trazer uma outra cantora ou pessoa para substituí-la Claro. e ajudar a gente no ministério. Então eu já estava orando por isso. E eu lembro que a gente foi numa igreja em Itaguaí.
ministrar num congresso, Meu Deus, ele tá no com congresso jovem, né? No congresso jovem. E esse dia eu estava bem atribulado, sabe? Tava agoniado. Eu não tava fingindo Não é nada. aquele, sabe, que todo dia que você tá no espírito, né? Você tá ali, tá tudo favorável. Só que aquele dia eu tava atribulado, tava chateado com as coisas, algumas coisas assim, sabe? Aí tudo bem, a gente foi lá, ministrou, louvor. A Lene ainda estava com a gente nessa época, acho que foi a última apresentação da Lene com a gente. Uhum. Então a gente fez o louvor e quando os jovens, né, o Congresso Jovem da Assembleia de Deus, é aquela coisa linda, todo mundo igual, uniformizado, né? Aham. Aí tava aquela multidão de Fardamento, jovens, não é? aquela multidão de jovens, eu olhei assim, no meio alguém se destacou. Alguém se destacou. Aí eu olhei assim, era a Fran, mas eu não conhecia a Fran. Vocês não tinham Não, se nunca conhecido antes, não né? tinha visto a Fran. Foi a E primeira eu vez. senti assim, eu falei, ou Deus está querendo dizer alguma coisa a respeito dessa jovem, ou então eu conheço ela de algum lugar, Sim. né? Aí tudo bem, passou, a gente acabou de tocar, sentei lá no meu canto. Aí na hora da oferta, deram oportunidade para a Fran cantar. Aí a Fran cantou aquela música da Bruna Carla. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. Ele Aí, cantou. olha, minha Ele filha, Ele canta. olha, aí, que aí você isso? sente Com quando... exclusividade, isso aqui só você vai ver aqui, no Fora do De Ar. vez em quando ele coloca o microfone pra ele cantar. Meu Deus! Então, quando ela cantou, sabe quando você sente aquela presença de Deus assim forte, te abraçando? É assim? diferente, eu falo, ela é Ela, diferente. já no início, assim, aí eu, meu Deus, aí eu me arrepiei todinho assim, né? Aí eu, meu Deus do céu. Aí o Poli tava do meu lado, ele me catucou assim. Aí, vai. Aí eu tava dando. Isso Todo mundo tá emocionado. né? Aí eu, pra não dar muita moral, eu falei, não, calma, varão, fica tranquilo. Deus tá no controle. Essa era a minha palavra. Deus está Deus no tá- controle. Ele Né? está. É. Sempre aí, dava dando ruim com a situação aí. Aí o Poli ainda meio desesperado, né? E aí, varão, e agora, varão, como é que eu vou Beijo, como é que- pode, deixa eu ver se Meu Deus. Aí, varão, Deus está no controle. Aí foi isso. A Fran ministrou, foi linda a canção, ela cantando, cantou muito. Quando ela acabou de ministrar, a gente voltou, fez mais um louvor, teve a palavra. E eu olhei e falei com Deus, Senhor, se for ela, essa jovem, ainda essa semana ela vai estar com a gente. Meu Foi numa segunda-feira, né? Numa segunda-feira. Aí acabou o culto. E geralmente, toda vez que a gente vai numa igreja, acaba o culto, tem uma recepção, né? Tem sempre A gente aquele vai para momento. uma sala, aquela coisa de comunhão, você fala com os pastores, com as pessoas, aquelas coisas. E eu não quis fazer isso. Justamente para eu não conhecer a Fran pessoalmente, porque você acaba se conectando emocionalmente, né, com a pessoa, né? Poxa, legal, agora tá bacana. Poxa, não, eu não quis nada Mas disso. porque O você que eu estava fiz? muito agitado, Sim, são muitas vozes. exatamente. E para a gente poder realmente confirmar, ter algo concreto, a gente precisa ter aquele silêncio, a gente precisa estar naquele silêncio da identificação de uma forma espiritual, porque o natural grita. Foi o que Cristo falou, tipo, existia um tempo, existia um momento em que precisava se resolver algo, né, ali de vocês, né, ter essa saída e tal, essa mudança. E se a gente deixar pelo lado natural, a gente realmente grita. A gente Ih, pô, a deixa menina pela cantando nossa pra emoção, né? caramba, Canta muito. sozinha. Eu falo, pô, É tudo que eu tudo preciso, tá certinho. exatamente. Só que a gente tem que ser movido pelo Espírito de Deus, né? Exato. Aquilo que Deus quer nos conduzir, e não ser levado pela emoção. É, direção, quando- não apenas emoção. Verdade. Quando acabou o culto, o que eu fiz? Eu fui para a van. Fui lá na van, fiquei no último banco e fui orar, falar com Deus, Senhor, o Senhor sabe do que a gente precisa. Mal sabe que Então, eu já tava. Aí ele, todo mundo acha que marrentão, né? Aí ele já vou Não, lá, já fui vai. pra van, é isso mesmo. Fui pra van orar, tô lá no último, orei e falei, Senhor, se essa menina, se for ela, essa semana ainda ela vai estar com a gente. Aí o que aconteceu? Às vezes você ora, você pede a Deus algo e você mesmo esquece do que você pediu. Ah, Isso foi numa segunda-feira. Aí passou a semana, quando foi na quarta-feira, a Lene saiu do ministério. Ela, tô saindo, tá? Botou uma nota lá, aquela coisa toda, saiu do ministério. Só que a gente tinha agenda, né? meu Deus. A gente não fechou a agenda. Tinha agenda ainda, as coisas estavam acontecendo. Então a gente tinha uma agenda no sábado, a próxima Vem na agenda terça. seria no sábado, Agenda na sábado. quarta ela saiu. Aí no sábado a gente já tinha uma agenda. Aí eu fiquei em paz, né? Falei, não, tá bom, vai com Deus, fica em 3 paz, Deus te abençoe, aquele negócio todo. Aí eu lembro que nesse dia, na quinta-feira, eu cismei de dar uma geral no carro, sabe?
vou dar uma arrumada no carro, limpar, aspirar, não sei o quê. Aí eu tô lá limpando meu carro, passando um paninho, abri o console, cheio de CD, né? Porque eu sempre ganhei muito CD. Aham. As pessoas para ouvir, poxa, ouve aqui minha música, gravei, não sei o que lá. Aí eu vi o CD da capa verde, aquela menina Verde é lourinha. esperança, aleluia. Eu ia falar isso agora. Gente, para quem não sabe, a Fran tem um trabalho, né? Solo, ela já tinha esse trabalho solo, né, Fran? Pois é. Aí eu vi esse CD da capa verde, com aquela menina lourinha. Aí eu olhei assim, aí eu, Não cara, deu nada por mim, Jesus. aí eu olhei assim, Viu? cara, esse CD. Peraí. Aí eu falei, pô, esse CD, acho que será que é aquela menina que cantou lá na igreja? Eu olhei assim, aí eu fui e liguei pro Grande, que foi o Grande que me deu o CD. Meu Algum Deus, tempo atrás. Grande. Meu Deus. Que o Grande estudou deu aula na escola que Eu estudei do violão. violão. Então ele me deu o CD, só que eu ouvi esses, como eu sempre ouvia os CDs, eu ouvia com mais tecnicamente, avaliando, poxa, ouve esse CD aí, o que tu acha? Tá, pô, legal. Aí eu falava do arranjo, fazia minhas críticas, isso e aquilo, tal, não sei o que, e guardava o CD. Então a mesma coisa eu fiz pro CD da Fran. Eu ouvi, achei legal. O que eu ouvi no CD não tinha nada a ver com aquilo que eu ouvi lá ao vivo. O vivo a gente era outro. Nada a ver, né? Porque, tipo assim, você ouve, não com essa visão, né? Com Sim. esse ouvido, Sim. mas o crítico, o técnico, né? Produtor. Pô, isso eu gostei, E isso aqui é aquilo, às legal. vezes Isso. no CD fica de uma forma, mas no ao vivo é outra, completamente Exatamente. diferente. E você ter no ao vivo, você se surpreender, porque é assim que ela faz pra gente. Mas Exatamente. no ao vivo ela, de É verdade, Jesus hoje. Aí o que ela aconteceu? Eu peguei o CD, olhei, liguei pro Grande pra confirmar se era ela. Falei, Grande, pô, isso aqui é aquela menina lá de Itaguaí, não sei o quê. Cara, te dei o CD que não deu nem ideia. Assim, Tá vendo? não deu nem ideia. Aí eu falei, pô, será que se eu ligar, será que ela vem cantar com a gente? Porque de sábado a gente já tinha agenda, eu não tinha mais cantora. Não tinha ninguém pra cantar. Meu Só Deus. sobrou quem? Eu, o Poli, o Black e o Grande. Então não tinha cantora. Aí eu, cara, vou ligar. Aí eu liguei. Aí quem atendeu? O André, esposo da Fran, atendeu. Falei, oi, irmão, tudo bom? Aqui é o Daniel do Sarão e tal. Será que tua esposa pode cantar com a gente no sábado? Não sei. Eu, não, pode sim, pode sim. Aí, Que legal. porque era noite, né? A gente fazia era um culto que tinha jovem na Pacentar, no sábado, que a gente ia tocar. Aí eu fui, liguei, ele confirmou. Só que eu lembrei que à tarde a gente tinha entrevista na Melodia. Meu Deus. E na Melodia era ao vivo, cantava, aquela coisa toda, né? Aí o cara, será que ela vem na Melodia? Aí eu liguei para ele de novo, André, poxa, será que ela pode ir na Melodia com a gente também? Ah, pode sim, vai direto. Aí quando chegou lá, aí a Fran chegou, ué, cadê as meninas? É quem não falou nada. Eu não falei nada. Não tinha as meninas, eu falei, não, é só você. Meu Então, Deus. e foi tão legal, foi tão leve. A coisa Que, aconteceu. porque até o entrevistador foi tratando a Fran, falando com a Fran, com o ministério, assim, como se a Fran... familiar. Como se ele já conhecesse a Fran do ministério e tal. E fluiu, foi uma bênção. Aí à noite também na Pacentar foi uma bênção. E foi assim que a Fran entrou. Ela não teve direito nem de dizer que sim ou que não. Agora, pera, parênteses, a minha parte, né? Vai dar branca. Então, Deus, ele é especialista em nos surpreender. De fato. Como ele disse, eu gravei o CD, você tem... Muita gente tem esse CD. É uma relíquia, tá, gente? Quem tiver esse CD e fala assim, eu tenho. Então, assim... Coloca aqui nos comentários. eu tenho. Esperando o milagre. E, de fato, eu estava esperando em Deus. É muito forte, tá? Já estava profetizando. Eu estava esperando em Deus. E muitas promessas. Assim, Deus, ele prepara o caminho que você vai trilhar. E antes desse convite vir, eu fui numa igreja de um pastor muito amigo, um homem de Deus. E Deus usou ele para falar comigo a respeito de um tempo qual eu ia viver. E Deus usou ele e falou a seguinte fala: dentro de 30 dias eu vou mudar a sua vida. Meu Deus. Eu vou fazer assim, ó, vou mudar a sua vida. E quando... Aí o Daniel já acrescentou, né? Eu era vocalista no Congresso Jovem, na igreja. Então, sempre trabalhei na igreja. Eu não estava apenas no louvor para aparecer. Eu sempre fui serva. Importante falar. Eu sempre cuidei na igreja. Era cuidando de criança, era na cantina, era em qualquer área que precisasse de mim, que precisasse da Fran, eu estaria ali.
Mas a voz, no louvor, Deus tinha um mistério comigo. Uhum. Então, nesse dia ao qual eles me viram cantando nessa segunda-feira desse congresso, foi algo muito de Deus, porque eu já estava... Deus, o Senhor falou que ia soprar meu nome nos 4 cantos dessa terra. Deus, mas eu tô aqui, Itaguaí, no fim do mundo, Jesus. Eu amo minha cidade, mas é longe, gente. É longe. E eu falava, Deus, eis-me aqui, o Senhor que vai fazer o tempo. E Deus usou esse pastor amigo e falou assim, Fran, Deus vai mudar a sua vida nesses 30 dias. E contando todos os dias, nesse sábado, foi o dia ao qual deu 30 dias. Meu Deus, foi no encaixe dos 30 dias. Então, Como eu te falou. a partir do momento em que o Sarando se posicionou, eu também estava em oração. Deus uniu 2 propósitos em um só. Isso é muito forte. É muito forte porque foi o que você falou. Existia ali um secreto seu, num clamor que você já estava. Numa área, E eles também esperando ali por uma questão de uma resposta num tempo. Então, é o que eu falo, a gente, é claro, precisa estar no tempo certo, na hora certa, posicionado, mas servindo. Deus não chama a gente parado. não mesmo. Deus não chama a gente que, eu vou ver aqui porque Deus, se tiver que me levantar, Deus... Não, você estava em movimento e Deus também viu, entende? Então, a gente percebe que é uma coisa, vai trazendo É um natural, resposta. né? Vai acontecendo gradual. Deus foi trazendo ali resposta após resposta, né? Muito, muito, muito forte foi. isso. E foi isso, ó, foi do dia para a noite. 30 dias e cá estávamos nós. E a música, a primeira música, como é que foi compor e entender esse novo tempo? Porque vocês precisavam lançar algo até então, né? Chegou a Fran, precisou Eu lançar entrei em alguma coisa forte. 2013, aí a gente ainda eu entrei em setembro de 2013, a gente ainda ficou esse ano todo, ainda fazendo agenda, Sim. cantando. Porque já tinha esses louvores Porque também. tinha muitas coisas, Uhum. mas já entrando em estúdio, em oração, esse propósito continuou dos 21 É porque os 21 dias foi semanas, né? a transição, né? Meu Deus. Daquela antiga formação, foi mudando nesse processo de 21 dias. A Fran entrou no meio disso tudo. E foi justamente nesse momento que, tipo assim, às vezes a pessoa ouve a canção, mas não tem ideia Não tem. do que se passou, na verdade. Essa canção, por exemplo, Deus do Secreto, ela foi gerada nesse processo Uhum. de secreto, Perdeu o chão. de perder o chão, descredibilidade. Porque olha só o que aconteceu. Quando a cantora saiu, ela era a voz. Ó, abre um parênteses. Gente, a Lene, ela canta muito. Muito. A voz dela é surreal. Então, imagina, Sim. ouvir o ministério era conhecido pela voz da Lene. A cobrança das pessoas em si Então, de voz, né? Tipo, vamos ter que pelo menos voar lá, o uma céu voz. jurou além. Sim. Porque a expectativa das pessoas é sempre na cobrança. É verdade. E geralmente o povo sempre, tipo, quando pensa no o cantor principal, né? Uhum. Aquela voz principal que é a identidade do grupo, quando aquela pessoa sai, a ideia é que acabou o ministério. É. Inclusive, eu falei que Deus tinha falado comigo, né? Que Deus ia movimentar, todo mundo ia dizer que o ministério acabou, mas Deus ia virar uma chave e ia soprar novamente o nome do ministério. Só que as pessoas, né? Pô, Sarando, não sei o quê, né? Meio que para eles acabou. Só que eu estava tão anestesiado, com tanta fé naquilo que Deus tinha falado comigo, porque eu mesmo não me liguei nisso, no que as pessoas falavam. Mas um dia, eu estava no shopping Via Brasil, encontrei com um pastor, amigo nosso, que ele ajudou muito o ministério na época. Ele levava a gente, ele saía para pregar, e ele chamava a gente, indicava a gente, o Sarão estava tudo é quanto é canto com ele. Tudo quanto é canto. Uhum. Aí ele falou comigo assim, poxa, a Aline saiu, né? Fiquei sabendo que a Aline saiu. Aí ele falou, pô, a Aline saiu. Então, para mim, o ministério acabou. Quando ele falou aquilo, aí startou na minha mente aquilo que Deus tinha falado, de que realmente o ministério tinha acabado. Novamente. Só que aí eu entendi que Deus estava no meio de um processo na nossa vida. E a gente enfrentou isso. O processo no monte continuou, onde as pessoas não sabiam. Você entrou. As pessoas não sabiam o que a gente estava passando, a situação que a gente estava passando de descredibilidade. A gravadora não queria mais a gente. Aí eu fazia o quê? Eu ligava para Dona Evelise. Olha só,
Ligar para Dona Evelise. Dona Evelise, eu quero marcar com a senhora um dia para apresentar as meninas, porque tinha a Fran, mas também tinha a Betânia, que a Betânia também entrou nesse processo da saída da Lene. Eu chamei a Betânia para dar um suporte para gente, ajudou a gente muito também. Então, eu queria apresentar, né? Falei, Dona Evelise, eu queria apresentar as meninas, Dona Evelise. Eu já falei com você que eu não quero saber de menina ali, não. Não quero saber de ninguém. Porque, tipo Os assim, bastidores, ninguém sabe o que a gente o passou. ministério acabou. Meu Deus. Aí quando eu chegava para eles, e aí, como é que foi com a Dona Evelise? Não, tá tudo certo. Fica Tinha fica que tranquilo. trazer, né? Tinha que E trazer tipo uma assim, teoria. ficamos, Tem que trazer um relatório. nos mantemos ali no propósito, orando a Deus, sabendo que Deus estava no controle de toda a situação. Por mais que a gente não tivesse entendendo o que estava se passando, né? A gente sabia que Deus estava no controle. Sim. E a Fran, justamente nesses processos. E as músicas foram sendo geradas. As músicas foram sendo geradas. Aí eu lembro que um dia a gente estava no monte orando e eu sou uma pessoa muito cética. Eu não sou aquele cara da visão, da revelação. Eu ouço a voz de Deus. Mas esse dia eu vi nitidamente como eu estou te enxergando aqui. Eu tive uma visão no monte. Eu não sou esse cara da visão, não sou mesmo, não sou mesmo. Mas eu tive essa visão no monte. Eu lembro que a gente precisava, eu e o pastor, ir na MK, né, para resolver questões do contrato aqui. Não tem mais cantora, como é que vamos entregar os trabalhos agora? Não acabou, né? Então, isso é uma coisa que precisava resolver. Então, o pastor tinha marcado comigo um dia para a gente ir na MK, tinha marcado com a dona Evelise, tudo certo. E ia só eu e o pastor. Só que antes a gente estava no monte, não sei se foi um dia antes ou na semana, e a gente estava orando a Deus ali, e eu tive eu tive uma visão da gente chegando, eu enxergando, como eu tô te vendo aqui, eu vi todo mundo chegando lá na MK e como se tivesse, tipo assim, na minha visão, tinha uma água jorrando na porta da MK, aquela porta de vidro que tem na frente, tinha uma água jorrando dali de dentro. Eu não entendi o que que significava aquilo, mas eu falei, cara, vamos todo mundo. Porque na minha visão eu via todo mundo chegando na van e a gente chegava na MK e tinha uma água jorrando ali. Aí chegamos lá na MK. Todo mundo, agora Todo todo, mundo. geral. Vamos lá para a MK. Chegamos lá na MK, a dona Visa recebeu a gente, muita educação, eu sempre fui muito educado. Recebeu a gente, fomos lá para a sala dela. Aí conversa daqui, conversa dali. Aí o pastor querendo falar do ministério, né? Não, dona Evelise, olha, esse ministério aqui é outro. É isso, dona Evelise, pastor, ó, não dá mais, né? Não tem como mais. E o pastor tentando ali aquela coisa. Não, dona Evelise, se for questão financeira, a senhora não vai ter prejuízo, aquele negócio todo. E eu falando, pastor, fica tranquilo, pastor, Deus está no controle. Aí o pastor ainda falava comigo, você chamando minha atenção, né? Varão, calma, você está muito empolgado. Você está muito empolgado porque de negócio eu entendo, né? Ele falou assim, não, de negócio eu entendo. Eu falei, não, pastor, fica tranquilo, porque eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Que não era pra gente ficar ali insistindo. Deus ia fazer alguma coisa, não sei se seria na MK, se fosse fora da MK, eu não sei o que ia fazer, eu tinha certeza que Deus ia fazer. Aí o que aconteceu? Aí chamou todo mundo aí, quando ele falou que não tinha como mais, acabou. Aí quando a gente estava de pé para ir embora, eu pedi a Dona Evelise para cantar uma música. Eu falei, Dona Evelise, antes da gente ir embora, posso cantar uma música? Ela pode, porque ela sempre gostou muito de mim, né? Ela é muito sincera, Dona Evelise. É uma pessoa, é uma coisa que a gente admira nela. Ela não vai te enganar, não vai contar história para você, ela vai falar para você aquilo que você precisa ouvir. Ela fala na hora, na lata, quer nem saber. Com ela é assim, Sem curativo. na lata, né? Então, não dá mais, acabou, sairão, acabou, aquela coisa toda. Aí ela foi lá, falei, dona Vez, posso cantar música? Aí pode, vou lá pegar meu violão, que eu comprei, não sei o quê. Aí foi lá, pegou o violão. Aí eu, e aí, Fran, vamos, Fran? Aí a Fran foi e cantou, deu secreto, Meu Deus. de uma forma que ninguém nunca tinha ouvido essa música, né? Só a gente que sabia no secreto, que era o que a gente tocava, Uma que a gente composição, cantava, né? né? A gente já estava Foi gerado. ensaiando, a gente já estava ensaiando essa canção. E antes da gente subir, tem a recepção embaixo. Eu sentei ali e falei assim, Deus, o Senhor tem um propósito com o ministério, não é com a voz em si. Mas usa a minha voz para como ninguém nunca ouviu. Meu Deus, para poder conectar ali com ela, né? Porque querendo ou não, ela tava. Deus, o Senhor precisa estar conosco. Usa da minha vida, é para tua glória. Sempre vai ser para tua glória. Aí foi esse momento onde a gente foi cantar e realmente. Fez violão, Fran cantou, Deus secreto. Aí você pensa uma coisa, cara.
a gente está acostumado com o ambiente da igreja, a atmosfera, É. a presença de Deus. Mas aquele dia foi algo diferente. Juntou surreal. Você imagina a glória de Deus invadir um lugar. Porque, tipo assim, a gente A estava fonte, Johan. coração quebrantado, acreditando, sabendo que Deus tinha feito o caminho. A gente não estava com expectativa em nada ali. A gente só queria. A gente Queria tinha adorar, certeza queria que Deus buscar, Deus ia ia fazer ia outra mover. coisa. E Deus ia mover. A glória de Deus invadiu aquele lugar de uma forma tão extraordinária. Meu Deus. Ela falou, não fale com isso pra ninguém, você Ela não pegou pode. a sua orelha. Aí eu puxava esse cabelo assim, ó, chorava. Meu Cara, Deus. o pastor Vanderlei tava em pé assim na porta pra ir embora. Ele caiu de cara no chão, assim, ó. Meu Colar. Deus. E o ambiente foi um ambiente de A glória. presença foi muito. Do lado de fora da sala da Dona Evelise, as pessoas estavam ali nas suas baias de trabalho, né? Sim. E todo mundo glorificando a Deus, aplaudindo a Deus ali. Foi um negócio. Foi uma experiência única. É uma experiência única. Aí o que aconteceu? Dona Evelise, depois daquele mover todo, ela começou a gritar Cristina. Cristina, 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 vem aqui. Porque o que acontece? A gente já não estava mais na programação da MK, não tinha. O contrato já tinha cancelado, tá tudo. Era o fim do ministério na MK. Acabou. Era o Foi fim do a ministério foi na a notícia que tu teve. Era o fim do ministério na MK. Aí ela falou uma palavra que ele marcou a gente. Dorico, Cristina, eu não posso calar a voz da igreja. Meu Deus. Ela falou essa palavra. Que forte. Aí ela falou o seguinte, olha, agora vocês não tem produtor, não tem estúdio, não tem não sei o que, você precisa gravar um trabalho, não sei o que, não sei o que lá. Ela olhou para mim assim, você vai produzir o CD do Sarano. Aí eu falei, Dona Evelise, eu posso fazer, você pode fazer o que você quiser. Agora, só uma pessoa sabia disso, a minha esposa, porque Deus falou comigo que eu ia produzir o CD do ministério. Meu Deus. E eu só falei com a minha esposa, amor, Deus falou comigo isso, isso. E assim aconteceu. Ou seja, às vezes a gente não entende o porquê algumas coisas acontecem, porque algumas portas se fecham, porque a gente não tinha produtor, porque a gente não tinha horário na gravadora, tantas coisas. É verdade, porque se Deus já ele tivesse faz o realmente caminho. com tudo ajustado, você não ia. Ficaria até chato de você entrar nesse ciclo. Jamais, Falar, jamais. poxa, mas já tem uma pessoa, né? Já tem, uma pessoa já tem. E você vê que Deus prepara tudo e. Deus pegou, foi e soprou o Sarana Terra Ferida através dessa música. Você vê hoje é quase, sei lá, 100 e poucos milhões de visualização. Lu. Perdi as contas. Ah, eu adoro. Vou Toda dar no vez que YouTube, chega tá, na gente? Depois. igreja, eu sempre tô. Então, Deus, ele acendeu essa chama. E outra, em toda a minha história como cristão, eu nunca tinha vivido uma experiência de ver a mão de Deus agindo assim, sabe? Tão perto. No particular, porque às vezes a gente é um pouco descrente. Por mais que a gente esteja na igreja vivendo isso todos os dias, é muito bom, é muito fácil você ter fé para o teu irmão, você orar por uma cura do teu irmão, para isso. É muito fácil você ter fé para isso. Agora, quando se refere a Você você, experimentar você- você na sua vida, né? No... você chegou no limite onde você não tem saída, só Deus pode fazer, aí você, às vezes, você esmorece na fé. E eu estava assim, eu ouvia a voz de Deus, eu estava com medo de tomar as ações, com medo se realmente era Deus. Eu falei, Senhor, estava igual o Gideão, Senhor, não, se for o Senhor mesmo, chova só nesse piso aqui. Agora não, aí choveu, então vai agora ali, Senhor. Fazendo prova. E eu vivi uma experiência com Deus que foi algo único que eu vivi com Deus, uma única vez na vida que eu vivi isso. Eu estava dirigindo com a cabeça pensando em um monte de problema de empresa, de trabalho, estava indo e eu fui tomado assim pelo Espírito, dirigindo, como se eu tivesse sido anestesiado, como se o tempo tivesse parado Meu Deus. para mim, como se o tempo tivesse parado, eu dirigindo. E Deus falou comigo, meu filho, hoje eu estou virando uma chave na tua vida e eu vou te provar que eu sou o teu Deus, que eu estou contigo. Foi algo tremendo. Eu chorava, minha carne tremia e eu tive uma experiência com Deus, sabe, tão grande, que aí depois dali eu fiquei, meu irmão, fiquei forte. Agora, se você. Não tinha mais barreira, eu falei, não, Deus está comigo, vamos embora. Não, e tudo Deus pra tá comigo. vocês, como a gente falou, tipo, foi sempre Foi o nesse finalzinho mesmo, é o finalzinho, olha, são tantos dias, é tal coisa, olha, é o não que você acabou de ouvir. E vamos ser sinceros, a gente que lida o tempo inteiro com notícias, você receber,
principalmente é tipo, acabou. Cara, Sim. É frustra. ruim. É ruim. Saber lidar com isso e manter a convicção do que Deus falou com você, que não é achismo, não, é uma direção. Deus falou isso, Deus vai fazer. Então, manter esse equilíbrio entre a promessa e o processo até cumprir é difícil. E é importante a gente entender, porque às vezes a gente acha que porque Deus está movendo, tudo vai dar certo. Claro que tudo vai dar certo. Se Deus está movendo, tudo está dando certo. Do jeito Só que às vezes a nossa ótica é que está dando errado. É. A gente pode usar o exemplo aqui de José. Deus entregou um sonho a José. José saiu, foi encontrar com seus irmãos, foi lançado ao poço, traído pelos seus irmãos. Isso deu certo ou deu errado? Na Olha, nossa ótica deu errado. Deu errado, caramba, foi Na nossa ótica, traído. os irmãos por Os irmãos fazer tiram isso, cara. José do poço, aí o cara tá crente, os irmãos estavam só brincando comigo, tá me tirando do poço, agora vai pra situação pior. É vendido pra uma caravana de Ismaelita, vai pro Egito como escravo. Pô, piorou a situação. Aparentemente não é ruim, mas Depois ainda aquilo chegaram ali, em casa dando ele como morto aqui, ó. Toma roupa aí. Pois é. Porque... mas aquilo ali foi o quê? Foi cada passo de frustração que ele teve, de não avançar como os seus olhos gostariam, foi Deus aproximando ele do propósito. Meu Deus, isso é Se muito... colocou, depois ele chegou no Egito, foi vendido como escravo, trabalhando na casa de... Isso foi ruim, foi bom ou foi ruim? A vista dele, porque ele está longe da família, numa terra distante, meu irmão, isso é horrível. Mas é Deus que está movendo, Deus está fazendo o caminho. Ele chegou na casa de Potifar, agora está lá trabalhando como administrador. Quando começou a ajustar as coisas, agora é acusado injustamente, preso. Prisão. Aí, esquecido na prisão. Mas chegou o momento. E o momento não é de honra para José. Que às vezes as pessoas têm essa ideia de que É é honra. verdade. A gente precisa entender o seguinte: quando Deus está movendo, você precisa ter certeza que Deus está te direcionando. Porque nesse processo, eu ouvi de homens de Deus coisas que iam contra aquilo que Deus tinha falado comigo. Varão, Se a gente Deus, olhar por essa ótica, é tipo assim, não, olha, são pessoas que eu tenho ali como referência espiritual. Você tá falando o que realmente me faz pensar. Faz até a gente duvidar que é algo lícito. Seria lícito você pensar. E aconteceu uma situação até engraçada, né? Depois, teve um pastor furo de repórter. que ele chegou para mim assim e falou assim: ó, varão, Deus mandou dizer isso para você, não sei o que lá. Aí varão, olha só, eu acho que Deus, eu penso, olha assim, ó, eu penso que Deus, ele não muda de ideia no meio do caminho. Até que eu chegue aonde ele determinou, ele não vai me dar uma outra direção. Ele vai chegar lá, de lá ele vai me dar outra direção. Mas você está dizendo que eu não sou homem de Deus? Falou assim, né? Sim. Eu falei, não estou dizendo que você não seja homem de Deus. Mas aí você lembra da passagem do profeta moço e o profeta velho? De repente você é o profeta velho. Eu ouvi a voz de Deus e sei para onde Deus está me guiando. Sim. Então a gente precisa ter convicção que é Deus que está nos guiando. Porque às vezes a situação pode te iludir, achando que Deus não está te orientando naquilo. E eu fui firme. Foi quando Deus honrou. Então eu vivi as maiores experiências espirituais justamente nessa fase A gente tem de que dependência. Deus, Esse olha, processo forjou muito a gente. sim, O caráter realmente em Deus, do que ele tinha para o ministério. Porque uma coisa, Deus tem uma missão para a tua vida, Deus tem uma missão para mim como pessoa, mas tem uma missão para o ministério, como um corpo. E muita gente não sabe, Ministério Nacional da Terra Ferida é uma igreja, nós somos uma igreja. Então nós não estamos aleatoriamente jogados no mundo, nós representamos uma igreja. muito forte. Então não é qualquer coisa você sair pelo mundo levando a palavra de Deus através das canções, falando do amor de Jesus, falando de tudo que ele fez na nossa vida e pode fazer na vida de outras pessoas. Isso é um pacto para aqueles que não vivem esse verdadeiro evangelho. Que não conhecem, não tem nem entendimento. Às vezes vão numa situação de acontecimentos, né? As coisas vão acontecendo no decorrer, mas não entendendo, como você falou, como ministério. Não, Deus tem promessa, que é o que a dona Emily falou, eu não posso parar a igreja. É uma igreja, é uma voz. verdade. Né? Como Saulo, na época, né?
aconteceu no caminho e ele ouvir algo. Existe um algo, a igreja, quando alguém faz alguma coisa aparentemente naquele momento, não é sobre a gente, não é sobre Não. no pessoal, é sobre realmente um chamamento para a igreja, é o corpo, né? Até hoje eu entendo isso. Eu estou cumprindo uma missão aqui. É. Mas a minha voz, ela não é mais valiosa do que a missão que Deus deu. É muito profundo, tá? A minha voz, ela é um detalhe. É um detalhe que Deus pode usar. Mas ela precisou comunicar, porque eu entendo perfeitamente isso, você vai tomar para sua vida. A voz foi como ele falou, todo mundo tem. Assim, digo de uma questão de se procurar, a pessoa vai E ter eu uma falo voz. isso, pai. Mas é um chamado diferente naquilo que Deus tem em específico para você nesse sentido. Eu falo com propriedade porque eu te conheço, eu vejo como Deus te usa. E foi o que você falou, eu tenho um trabalho solo. Eu tenho um trabalho solo que é muito bonito, é muito bacana e tal, mas o propósito solo que Deus tem para você e o que tem no ministério são coisas que vão compondo. Você vê Sim. que é realmente uma linguagem, é um casamento mesmo de algo que Deus fez ali de uma forma diferente. Porque você veio num tempo de resposta, eles vieram num tempo de resposta, como você falou, Deus disse que vai me soprar, Deus disse que vai fazer. E Deus fez através, tem feito na sua vida, no pessoal, porque isso é muito importante falar, Sim. que o ministério também não vai somente no ministério, no coletivo. Deus também está fazendo em especial na vida de cada um, né? Porque a pessoa acha que a gente, por exemplo, o ministério é cantora, só canta. Não, a gente tem uma vida na igreja. Não, A Fran e é cuida, isso. a Fran cuida de É um jovens, todo de pastoreio, adolescente, prega. Claro. A gente cuida de igreja, a gente está acostumado com. A gente cuida de vidas, né? Então não Quantas é, pessoas não é só música. funcionam, né, na questão musical? Como eu até perguntei, como funciona? Porque às vezes a pessoa quer entrar no Ministério de Louvor, tá bom, mas eu canto bem, mas eu até faço aula e tal, mas eu canto bem, eu quero tal. Porque o Ministério de Louvor é a primeira coisa que a pessoa olha numa igreja como algo evidente. É onde existe uma evidência, vou ter oportunidade ali de ser visto. E o servir vai muito além, Muito além. né, de você estar ali, a voz ela vai chegar. Sim. Você tem propriedade naquilo ali porque você se especializa, você cuida, você corre atrás, foi como você falou, tem ali preparadores vocais, tem pessoas que você está ali procurando, você quer melhorar naquilo. Não é somente o que você faz no ofício profissional, mas na entrega que você dá aonde ninguém vê. É onde acontece tudo fora do ar, É isso. onde as pessoas não estão vendo, porque quando está no ar, já está no ar aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. E o que já está Que já está lapidado, o que já foi aperfeiçoado, mas o secreto, o dia do choro, o dia das renúncias, o dia da não quero sair de casa, o dia onde Deus, eu só vou porque eu tenho que cumprir essa missão. Não é agenda. Eu encaro que cada compromisso é uma missão. Porque eu vou encontrar com uma pessoa aí que talvez eu nunca mais tenha oportunidade de encontrar. Então, o que Deus me o que Deus entregou para mim naquela noite, naquele evento, ele precisa ser derramado. Então, às vezes, a gente fala assim, por que que o ministério de louvor nas igrejas tem essa evidência? Porque, aparentemente, é algo mais fácil. Só que não é. Não, é uma responsabilidade. O ministério de louvor não começa na música que você canta ali quando inicia o culto. O ministério de louvor, a vida é uma vida de missão. É 24 horas, é um estilo de vida. Você precisa ser um verdadeiro adorador. E isso não quer dizer que eu seja só quando eu estou com o microfone, não. Ela precisa ser o meu estilo de vida. Eu preciso entender para que eu fui chamada. A minha voz, ela só tem validação quando eu estou com o microfone na mão ou quando eu sou uma referência. Eu sou referência dentro da minha casa, eu preciso de referência para os meus vizinhos. Antes de você... eu quero usar a minha voz porque eu tenho um talento e eu quero que o mundo ouça a minha voz. Tá, os seus vizinhos ouvem a sua voz? O pessoal da sua casa. Então, às vezes, a pessoa quer correr o mundo, mas não alcançou a primeira missão, sua casa. E louvor significa elogio, né? E o elogiar, a gente tem que fazer isso, como você falou, uma prática. Todos os dias a nossa vida tem que elogiar a Deus. Ela tem que ser uma vida de louvor. Ela precisa elogiar todos os dias, não só no cantar, mas numa vida realmente entregue, né?
pro É, Senhor. muita gente tem esse afã para participar do Ministério de Louvor, um pouco pela vaidade, né? Sim, De estar ali no lugar de evidência, acha que a música, a performance. Só que altar é um lugar, cara, de sacrifício, né? E a responsabilidade é tão grande. Eu costumo dizer que Deus não está se preocupando com a sua performance. Se você. Tem uma voz Eu bonita. gosto, a gente gosta de uma música legal, bem tocada. A gente cuida disso, né, Fran? A gente tem um trabalho lá na igreja. A gente quer qualidade no louvor, a gente quer ouvir uma boa música. Mas de Deus, ele não ouve boa música. Ele ouve o som que sai do teu coração, se você é verdadeiramente adorador. E olha só, eu costumo dizer que o mistério de louvor, ele tem a responsabilidade de atrair a presença de Deus sempre foi e assim. conduzir um povo à Sempre adoração. em frente. Aí a gente até uma palavra que a gente estava ministrando lá e no dia a gente comentando assim, o pastor Gabriel falou, um abraço, pastor Gabriel, ele falou algo, a gente está falando sobre a questão da adoração, foi um momento de muita reflexão a respeito disso, da nossa responsabilidade, né, como ministro O nosso de ofício adoração. também da igreja. Como eu vou conduzir alguém a um lugar que eu nunca estive, Meu Deus, isso é muito né? forte. Se você tem a responsabilidade de conduzir o povo à adoração, como você vai conduzir se você nunca chegou nesse lugar? É uma vida. Então, a gente precisa olhar, entender que a música é um instrumento, é uma ferramenta. É uma ferramenta, mas é o seu coração que atrai o coração de Deus. É o seu coração, não é a sua música, não é a sua voz. Isso é só um detalhe. Então a gente precisa entender que o Ministério de Louvor, uma vez a pastora da Raquel falou algo que isso me impactou. Ela falou que altar não é um lugar de performance, de apresentação. Altar é um lugar de morte, de sacrifício. Se você não está disposto a morrer, o altar não é o seu lugar. Meu Deus. Então a gente precisa entender isso. E a gente fala de altar, não estou falando daquele lugar mais Da alto, forma em si. porque aquela plataforma, quando há de fato uma entrega, aquilo ali se torna um lugar de sacrifício, de adoração de verdade, né? E Deus, a palavra de Deus diz que Deus ele não rejeita um coração quebrantado, contrito, sincero diante dele. E muitas pessoas às vezes sobem no altar com boa música, repertório maravilhoso, iluminação top, boa apresentação, mas a presença de Deus, onde está a presença de Deus? Não há uma verdadeira adoração. E Deus, a Bíblia diz que Deus não está em busca de adoração. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É muito, Então é isso que a gente precisa pensar, né? muito, muito, muito. E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, agora. Vocês sabem que eu já fui muito ministrada com os louvores de vocês. Passei por momentos, assim, realmente muito conturbados e que às vezes eu esperava só uma palavra. E às vezes eu não queria ouvir ninguém. Eu tenho muito assim, eu digo por mim, né? Eu sempre tive o meu momento em que a minha caixinha do nada, ela é real, ela existe. E na caixinha do nada, quando eu tenho esse momento, às vezes eu não quero ouvir ninguém, mas um louvor, foi o que você falou. A gente não rejeita uma oportunidade de ouvir algo, não de voz de pessoas, mas às vezes a gente quer ouvir ali uma palavra, ou às vezes a palavra é algo que você não tá naquele momento, você bota ali uma música, uma letra ali para poder falar profundamente no seu coração. Eu tô falando por mim, uma pessoa que no decorrer, tanto antes, sem conhecer Jesus, conhecendo Jesus, e os louvores de vocês foram louvores que sempre moveram muito, assim, o meu coração. Eu falo não só por ter vocês como amigos, mas como resposta, realmente. Então eu falo de todo o meu coração, assim. Vai muito além, realmente, de uma apresentação. É um poder que tem em uma letra. Que para vocês pode, talvez, eu sei que não é dessa forma, mas, poxa, mas a gente vai falar novamente, a gente vai cantar a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. Parece que o repertório, Sim. para quem canta, é sempre o mesmo, mas para quem tá ouvindo, é sempre uma oportunidade. resposta. É isso. E veio Que é a oportunidade. e veio na minha vida várias vezes. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, assim, eu tenho um amor gigantesco por vocês, uma amizade, um carinho. Nos meus desertos, vocês foram pessoas assim que sempre estiveram ali me ouvindo. Eu costumo dizer que a gente é o ministério do choro.
Porque as pessoas encontram a gente na ministração e falam assim: nossa, eu cantei muito a música de vocês num momento muito difícil da minha vida. Aí eu pego, né, e mostro assim: tá, mas agora, você já tá mais leve para cantar? Não, agora o processo já passou. Então a canção, ela tem ela desperta em nós os processos. Sim. Ela faz parte dos processos. Músicas que você ouviu em um momento muito difícil, de dor, de lamento, hoje você pode ouvir já curada. É. Você traz à memória aquele momento. Eu passei por esse processo. Hoje eu estou firme. Olha onde eu estou hoje, olha o que eu já ultrapassei. É verdade. Então, assim, a música, ela é muito poderosa nas mãos de Deus. É Por assim, isso que a gente tem que saber o que canta. A gente precisa ser intencional. Nós não podemos ser ministros levados apenas pela moda ou apenas pela... vamos falar sobre tal coisa. O que Deus quer que a gente... O que tá rolando, o que tá viralizando, né? O que Deus quer que a gente tá faz, viralizando. Verdade. porque a gente precisa ser intencional. E Deus ama quando a gente entende o nosso chamado e é intencional. Eu estou aqui para abençoar. Eu estou aqui para levar a palavra que liberta. É Meu isso. Deus. Abraçar o propósito e viver o propósito. Ai, gente, estou muito feliz. Esse foi o Fora do Ar. Muito obrigada. Eu sei que a gente vai ter oportunidade de fazer mais vezes. Vão voltar, né? Vamos falar de Bota mais aqui nos coisa. comentários. Isso aqui foi 10%. Oh, meu Deus. Já se inscreve no canal. Deixa aí, ó, o seu curtir, se você gostou. Tenho certeza que foi precioso demais e que possa ter sido resposta também Bem. para a sua vida nesse dia, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Obrigada. Deus gente. abençoe. Prazer estar aqui com você. Bênção.